Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Quem está feliz, dá um glória a Deus aí nesta noite. Vamos ler no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 16, o versículo 1. 1 Samuel, capítulo 16. Apenas o versículo 1. Vamos estar meditando nesta noite. Você que bem exíguo nas minhas palavras, não quero cansá-lo vocês, mas quero que vocês saiam daqui alimentados pela palavra de Deus, animados, fortalecidos, e que tenha ânimo para estar vindo para a escola bíblica dominical amanhã cedo, aqui ou na congregação que você congrega, e assim dia após dia vivendo os propósitos de Deus aqui na terra. Amém? 1 Samuel capítulo 16, versículo 1 diz assim: Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tem provido de um rei. Amém? Queridos, eu quero ministrar hoje na parte A do verso, quando Deus disse para Samuel: Até quando terás dó de Saul? Vamos, eu vou dizer 1, 2, 3, vou dizer assim: Então disse o Senhor a Samuel, e todos juntos vão ler até o ponto de interrogação. Amém? Combinado? Vamos lá? Então disse o Senhor a Samuel: Amém. Podeis assentar. Aleluia. Meus irmãos, todos nós sabemos aqui, jovens, moças, rapazes, igreja do Senhor, o contexto aqui da história de Samuel, o contexto histórico. Deixa eu fazer um pano de fundo rapidinho aqui para te conectar nessa história aqui, para mim entrar na mensagem que Deus me colocou no meu coração, ministrou no meu coração para ministrar para vocês nesta noite. Quantos querem ouvir Deus falar nesta noite? Levante a mão e diga: eu quero. Então preste atenção aí. Todos nós sabemos que Deus forma a nação de Israel, começando a ler desde lá de Abraão. De Abraão vem Isaac, de Isaac vem Jacó. Deus muda o nome de Jacó para Israel. De Israel surgiu o que nós chamamos das 12 tribos de Israel, né? O filho mais velho de Jacó, Rúben. Filho mais novo de Jacó, Benjamim. 12º, os 12 filhos de Jacó, consequentemente se transformou nas 12 tribos de Israel. Por plano de Deus, José se tornou escravo no Egito e depois governador. Todos nós sabemos. Jacó desce para o Egito com 75 almas, 75 vidas juntamente com ele. De quando Jacó desce para o Egito até o dia, a noite, que o Senhor, através de Moisés, por mão forte, braço estendido, tira o seu povo de Israel, passaram-se aproximadamente 430 anos. Foi o período que a nação de Israel passou no Egito. Não foi 430 anos escravizados no Egito, foram 430 anos no Egito, e a maior parte desses anos como escravo no Egito. E aí nós sabemos a história lá em Êxodo capítulo 12, na noite em que Deus tira o seu povo do Egito, e eles então começam a caminhar pelo deserto. O que seria alguns meses de viagem se tornou 40 anos no deserto por causa da incredulidade do povo. E aqueles mais de 600 mil homens, como dizem em Números capítulo 3, no versículo 1, que os homens contados 2 meses depois de eles ter saído do Egito, 2 anos depois de ter saído do Egito, só homens de 20 anos para cima, deu 603 mil homens e 603.500 homens, só homens de 20 anos para cima para guerrear. Desde que saiu da terra do Egito, apenas 2 que entrou na terra prometida, Josué e Caleb. Toda aquela geração se foi. E Josué então conquistou a terra, e a terra que Deus tinha prometido aos pais, deu para os filhos, e passou também a geração de Josué, a geração da conquista. E diz a Bíblia no livro de Juízes que morreu a geração de Josué, e toda a geração contemporânea dele, se levantou uma outra geração,
porque não conhecia o Senhor e nem os seus feitos. Esse é o período que nós chamamos período dos juízes, que está lá no livro de Juízes, onde Deus levanta aproximadamente entre 16 juízes, salvo engano, aonde reinava o povo, isso por um espaço de aproximadamente 450 anos, desde a morte de Josué até quando Deus levanta o primeiro rei, ou até quando Deus, melhor dizendo, levanta o primeiro rei, ou ali perto do período quando ele levanta Samuel. O povo de Deus desobedecia, se tornava escravo das nações vizinhas. Eles clamavam a Deus, Deus então clamava, Deus então levantava um juiz, e aquele juiz libertava o povo de Deus e servia ao Senhor novamente. Aquele juiz morria e o povo se rebelava novamente, e o povo ficou centenas de anos nesse ciclo vicioso, até que Deus levanta o último juiz, que nós conhecemos por nome de Samuel. Samuel, ele mesmo, aquele lá de 1 Samuel capítulo 1, filho da irmã Ana, aquela que chorava amargamente porque não podia ter filho e era provocada pela sua escrava Penina. Deus concedeu um Samuel para Ana, e a Bíblia vai dizer que Samuel então foi entregue ao Senhor, ao templo, conforme o voto que a sua mãe Ana tinha feito, ainda criança, para aprender no serviço sacerdotal. E Deus faz de Samuel um ofício tríplice. Samuel era sacerdote, Samuel era profeta e Samuel era juiz. E a Bíblia diz então que Samuel foi fiel em tudo, em toda a casa ao Senhor, e reinou e governou e julgou o povo de Israel por muitos anos. Mas de repente o povo começa a ver as nações vizinhas, que cada um tinha o seu rei, e aí o povo, tomado pelo orgulho e de inveja das nações vizinhas, começa a dizer: Deus, dai-nos um rei, dai-nos um rei. Samuel se sente rejeitado, e Deus fala com Samuel: Samuel, não se preocupe, porque o povo não está te rejeitando não, Samuel. Eles rejeitando a ti, está rejeitando a mim, Samuel, porque tu é obediente a mim. E Deus então, atendendo o desejo do coração do povo, o desejo do povo, Deus então levanta um rei, Deus então escolhe um rei. Escuta, o primeiro rei de Israel se chama Saul. Alguém talvez equivocadamente fala que foi a escolha do homem. Não, não foi a escolha do homem. Deus que escolheu, foi segundo o desejo dos homens, segundo o desejo da nação de Israel. Mas Saul, quando Deus o chamou, no dia que ele saiu para caçar as jumentas do seu pai, ele saiu como caçador de jumenta, mas foi achado por Deus, na força de expressão, antropomorfismo, né? Foi achado por Deus, aleluia, e Deus então o ungiu, o encheu do Espírito Santo, e ele ainda um pouco tímido, escondido atrás das bagagens, Deus achou ele, encheu do Espírito Santo, e Saul profetizou. Vemos 2, 3 vezes na Bíblia Saul profetizando, tomado pelo poder do Espírito Santo. Era a escolha de Deus, sim, de acordo com o desejo do homem, mas foi Deus que escolheu Saul. Mas Saul se corrompeu, porque o importante, você já ouviu isso muito e eu vou dizer de novo, o importante não é começar bem, o importante é terminar bem. Só começar bem, não, muitos começam, mas poucos terminam bem. Então, repita-se comigo para ficar gravado, diga assim: o importante, fala forte, vocês são jovens, não precisa nem tirar a máscara não, dá para falar forte com máscara mesmo. Fala: o importante não é começar bem, é terminar bem. É terminar bem. Saul infelizmente não terminou bem. Há um ditado por aí que diz: quer conhecer um homem, dê poder para ele, concede-lhe poder que tu conhecerás. Não é isso? Saul não soube lidar com o poder de ser rei da nação de Israel. E aí a Bíblia vai nos dizer, né, eu estou dando aqui apenas um pano de fundo para entrar na mensagem, não dá para ser detalhado, mas você conhece a Bíblia, senão você pode ler depois 1 Samuel, todo o livro, e aí nós vamos ver que Saul se demonstrou impaciente. 2 erros graves de Saul, dentre tantos, que culminou no Deus rejeitar ele. Qual foi o primeiro? A sua impaciência.
ou melhor, 3, sua impaciência. Ele foi impaciente. Samuel falou com ele: Samuel, Saul, quando tiver qualquer coisa, olha só, não tinha celular, não tinha um WhatsApp, né? Naquela época não tinha essa tecnologia, mas Samuel era assim com Deus, era profeta de Deus, né? Trazer para o nosso dia, era como se Samuel estivesse falando com Saul: Saul, não preocupa não, se acontecer qualquer coisa aqui, não tem como, não precisa de mandar ninguém falar comigo não, eu recebo o WhatsApp celestial, Deus comunica comigo e eu chego a tempo, pode ficar paciente. Aleluia, glória a Deus. E então Saul espera 1, 2, 3, 4, 5, e quando ele no 7º dia ele vê o povo dispersando, ele faz aquilo que não era para ele fazer. Ele oferece sacrifício, ele faz o ofício de sacerdote, e ele não poderia ser sacerdote porque ele estava ali tomando o lugar de Cristo. Ele já era rei, ele já era profeta, e agora ele faz serviço de sacerdote. Ninguém pode tomar essa honra desses 3 ofícios: rei, sacerdote e profeta. É só Jesus que é rei, que é sacerdote e que é profeta. Samuel era sacerdote, Samuel era profeta e Samuel era juiz. Não pôde ser rei porque ele ia tomar o lugar de Cristo, porque rei, sacerdote e profeta é só Jesus Cristo. Aleluia. Olha o erro grave de Saul. Ele, sem saber, ele tenta usurpar o lugar de Cristo quando ele faz uma função sacerdotal. Mas mesmo assim Deus deu uma oportunidade para Saul. E agora, no segundo erro, o terceiro erro, melhor dizendo, o primeiro, a impaciência. O segundo, quando ele tenta inconscientemente usurpa o lugar de Cristo, quando ele faz serviço de sacerdote. E qual que é o terceiro? É a rebelião, é a desobediência. Porque Deus falou para Samuel, com Saul através de Samuel: mata todos os amalequitas. E ele poupou o rei Agag e poupou o melhor do gado, do rebanho dos amalequitas, com desculpa para oferecer sacrifício ao Senhor. É quando Deus fala através de Samuel com Saul: ei Saul, o Senhor tem mais prazer em lhe obedecer do que lhe sacrificar. Hoje Deus ratificaria, confirmaria o seu reinado, mas agora ele rasgou o seu reinado. Samuel vai saindo, Saul dobra de joelho pedindo misericórdia, agarra no manto de Samuel pedindo misericórdia. O manto de Samuel rasga, ele fala: é isso que Deus fez com o teu reinado. Deus rasgou, Deus te rejeitou. Deus rejeita Saul por causa da sua impaciência, por causa que ele faz uma função que não é dele. Deus rejeita Saul por causa da sua rebelião, da sua desobediência. Deus rejeitou Saul, e Samuel vai embora. E aí agora entra o verso que eu li, 1 Samuel capítulo 16. Porque Samuel fala para Saul: Deus te rejeitou. Mas o sentimento de Samuel não era esse. O sentimento de Samuel é de tadinho dele. Deixa eu ajudar ele. Eu vou ver o que Deus pode fazer com ele. Samuel não toma atitude nenhuma. Samuel se paralisa. É quando Deus fala então com Samuel. Daí 1 Samuel capítulo 16. Quem está acompanhando, está entendendo? Diga glória a Deus aí. É quando o Senhor disse a Samuel, tirou ali, coloca de novo no telão, 1 Samuel 16:1. Até quando terás dó? Em outra versão diz: terás pena de Saul, havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel. Deixa eu fazer uma especificação aqui. Deus rejeita Saul a princípio aqui. É 1 Samuel 16:1. Deus rejeita Saul, não é para ser crente, em outras palavras, não é para ser salvo, não. Deus rejeita Saul para ser rei, para reinar em Israel. Olha só, está claro aí, 1 Samuel 16:1. Até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel. Só que Saul sentiu o seu orgulho ferido.
Saul não queria perder o poder, a posição, né? O poderio que ele tinha, porque ele reinava sobre uma nação, a monarquia. E ele então, o seu orgulho não faça com que ele não aceite a determinação de Deus. Mas isso é outra mensagem, vou pregar numa outra oportunidade. Mas eu quero deixar claro isso: Deus não rejeitou Saul para ser salvo. Ele poderia ser salvo se ele humildemente entende que Deus não queria ele mais reinando sobre Israel. E o final de Saul, você sabe, foi trágico. Quando ele via que ele ia morrer mesmo, ele pediu ao seu escudeiro: me atravessa a espada. E o escudeiro então rejeita isso. Ele coloca a espada, ele se lança sobre ela, ele se comete um suicídio por causa do orgulho. Mas isso é uma mensagem para outra ocasião. Então só estou deixando claro: Deus rejeitou Saul apenas para reinar e não para ser salvo. E ele não soube entender isso. Mas aí, queridos, eu me chamo a atenção, e o tema da mensagem minha nesta noite, essa frase é uma pergunta: até quando? Até quando? Até quando, pastor? Sim, eu já vou falar até quando. Esse é o tema, até quando? Mas deixa eu te dizer para você aqui ainda, Deus está perguntando para Samuel: Samuel, até quando terás dó de Saul? Porque eu já o rejeitei para que não reine sobre Israel. Sabe o que isso quer dizer? Eu anotei algumas coisas aqui. Primeiro, quando Deus está dizendo até quando, Ele está dizendo: tu vai rejeitar, tu vai suportar o teu dó de Saul. Em outras palavras, sabe o que Deus está dizendo? Samuel, não queira ser melhor do que eu. Não tente ser melhor do que eu. Tem gente que quer ser mais misericordioso do que Deus, mais benéfico do que o próprio Deus. Foi Deus que rejeitou ele para não reinar. Então, não tente. Sabe o que isso quer dizer para nós? Meu irmão, não tente ajudar quem nem Deus quer ajudar mais. Não precisa de você ter dó quem Deus já rejeitou. Não adianta. É isso que Deus está dizendo. Meu irmão, não pare de querer suportar o que Deus já rejeitou. Deus rejeitou e acabou. E quando Deus rejeita, se você insistir demais, igual Moisés começou a insistir com Deus para entrar na terra prometida, Deus falou com Moisés: Moisés, não toque mais comigo neste assunto, e ponto final. Deus não é facilmente convencido, assim como você convence o teu pai, tua mãe, o teu patrão, o teu amiguinho. Então pode, então vai. Deus é Deus. Se Deus falou que é não, aceite e fique calado. Deus é Deus. Até quando? Até quando? E aqui entra o tema da minha mensagem. Meu irmão, moça, rapaz, jovem que está aqui nesta noite, você que está me assistindo aí por essa live, ou vai ver posteriormente esse vídeo, Deus, então a mensagem de Deus colocou no meu coração, o tema é até quando? Então vai a primeira, se der para você escrever aí, no telão aqui é difícil, eu não passei antes para os irmãos, né? Anotei aqui agora aqui, então olha, até quando? Primeiro, tu vai insistir no que Deus não tem, ou no que Deus não quer para você. Era Deus falando para Samuel: tu está insistindo com Saul, tu está com dó com Saul, tu está suportando Saul, tu está achando que eu vou mudar de ideia. Ei, a mesma coisa que Deus estivesse dizendo, eu parafraseando: eu, Senhor teu Deus, não mudo, eu não sou homem para que minta, eu rejeitei, está rejeitado. Deixa eu abrir um parênteses aqui, eu tenho que falar, cuidado. A outra vertente é a seguinte: cuidado para você não ser rejeitado por Deus. Cuidado para as suas atitudes não fazer com que Deus te rejeita. Porque aqui Deus rejeitou Saul para ser rei, mas Deus pode rejeitar você, alguns, para sempre. Deus pode. É difícil, mas Deus pode. Ou Deus pode te rejeitar para algum propósito que Ele tinha de bem a respeito de você, mas você vacilou e você pode sofrer aquilo que você não precisaria de sofrer. Onde tem isso na Bíblia, pastor? Lembra de Sansão? A promessa de Deus para Sansão era linda. Era uma promessa para que a sua mãe ficou grávida, como promessa de Deus. Ela era estéril, a mãe de Sansão.
Deus dá ordens, Deus dá diretrizes desde a concepção de Sansão. Mas ele desobedeceu aquilo que Deus falou para sua mãe, quando ainda ele estava sendo formado, que ele não podia nem passar no meio de uma vinha, não podia passar navalha no seu cabelo. Ele então se corrompeu, ele pecou, ele tocou no leão morto, ele passou no meio da vinha, ele se contaminou com Dalila. E aí, quando ele achou que ia dar tudo certo, quando alguém falou: ei, filisteus, vem aí, Dalila clama: os filisteus, vem aí, Sansão. E ele então se levanta e fala consigo mesmo: vou sair dessa como das outras vezes. E quando ele fala isso, tem um dos versículos mais tristes da Bíblia Sagrada, que é o versículo que diz assim: e não sabia Sansão que o Espírito de Deus o havia deixado. Tem aqueles que é rejeitado por Deus, que o Espírito Santo deixa, que o Espírito Santo o rejeita, que o Espírito Santo o abandona, e ele nem está sabendo ainda. Cuidado. Então o tema é: até quando? Até quando tu vai insistir no que Deus não tem para você? Até quando tu vai insistir no pecado? Até quando tu vai insistir em fazer aquilo que Deus não quer que você faz, na prática pecaminosa? Até quando você vai insistir nas suas turminhas particulares? Até quando tu vai insistir em ficar nesses grupinhos de WhatsApp aí onde rola pornografia e papo de duplo sentido? Até quando tu vai ficar acessando aquilo que Deus não quer que você acesse? Até quando tu vai ficar perdendo o seu tempo com coisas frívolas deste mundo, com coisa que não te produz nada, que não traz produtividade nenhuma para você? Até quando você vai ficar sofrendo com essa amizade? Esse ciclo já fechou. Tu não tem que ficar com ódio, com raiva de ninguém, mas fuja dessa amizade que tem te distanciado de Deus, que tem te afastado de Deus. Até quando tu vai insistir em ficar com um, em ficar com outro, em ficar na pornografia, na masturbação, ou até na relação sexual, e tu ainda não é casado? Tu sabe que é pecado, mas tu continua insistindo, e Deus está bradando: até quando? Até quando? Vou ter que falar, vou ter que repetir, vou ter que te chamar, vou ter que falar através da palavra, da mensagem. Até quando? Até quando? O pastor pode suportar, o líder de jovem pode suportar, a tua mãe te ama demais e quer te suportar, o teu pai te suporta, todos estão querendo te suportar, todos estão querendo te ajudar, mas não adianta todos querer te ajudar, não adianta todos suportar, quando Deus bater o veredito e dizer: não mais, não quero mais, não suporto mais, não vou querer mais. Até quando? Até quando? Oh meu Deus, aleluia. Tu vai insistir no que Deus não tem para você, ou tu vai querer aquilo que Deus não quer para você? Tem gente sofrendo hoje, neste exato momento, porque algum tempo atrás não ouviu Deus. Deus falou: esse namoro não é para você, esse não é marido para você, você está vendo, isso não é moça para você, esse caminho, esse emprego não é um emprego para você. E tem gente hoje, 1º de maio de 2021, se alguns anos atrás eu tivesse estado ouvindo, mas a pessoa insistiu no que Deus não queria, no que Deus não queria. Aí então vai, e agora está com a cara no chapisco, e está reclamando ou blasfemando de Deus. Não adianta se queixar, são consequências da sua escolha. Mas se você é alguém que está sofrendo hoje presencialmente, peça misericórdia a Deus hoje, para Ele mudar a tua história. Aleluia, aleluia, aleluia. Tem alguém que está ouvindo Deus bradar com você nesta noite? Levante a sua mão aí, levante a sua mão, feche os seus olhos, aleluia. Levante a sua mão aí nesta noite. É noite de decisão, é noite que Deus está bradando com você. Deus está falando com duas classes de pessoas, com duas vertentes. Deus está falando com Samuel, que está aqui, está dizendo: até quando? E Deus, melhor 3, Deus está falando com os Saús aqui, dizendo: isso eu não quero para você, isso eu não tenho para você. E Deus está falando com uma outra classe aqui: não é para tu suportar isso mais, não é para tu aguentar isso mais. Não, não e não. Glória.
Aleluia. O Espírito Santo está aqui nesta noite. É noite que Ele está tratando, é noite que Ele está alinhando, é noite que Ele está tirando as arestas, é noite que Ele está consertando, é noite que Ele te tirou nesse 1º de maio, dia do trabalhador, para Ele trabalhar na sua vida, porque Ele é o primeiro trabalhador. Aleluia. Jesus falou: eu trabalho até agora e meu Pai trabalha também. A Bíblia diz em Isaías 64:4 que o Senhor Deus é aquele que trabalha por aqueles que nele esperam, por aqueles que nele confiam. Então você está esperando Deus, não está? Você diz que está confiando nele, não está? Então chegou, a palavra dele é: para de insistir no que Deus não tem para você e no que Deus não quer para você. Então pare de orar para aquilo que Deus já te respondeu que não. Eu tenho certeza que essa mensagem tem endereço hoje aqui, para muitos aqui, ou para quem está na internet, ou para quem vai ver depois. O Wagner Santos disse que eu não ia pregar, sabe que eu não ia pregar aqui hoje, né? Falei com ele para arrumar outro pregador que não pôde. Aí eu estava descendo para cá, eu encontrei ali com o pastor Carlos André, falei: ah, maravilha, o Carlos André está aqui, ele vai pregar lá para mim agora. Ele falou: ô pastor, eu não tô indo embora, tô sem roupa. Ele deve estar me vendo aí, tô sem roupa. Encontrei com ele aqui na Renata Zeredo, na casa do pai dele. Tô sem roupa, pastor, não dá não. Eu falei: então vai embora lá, quem vai ter que pregar é eu mesmo. Escute lá que eu vou pregar 1 Samuel 16:1. Não escrevi nada, mas eu vou pregar lá 1 Samuel 16:1. Aí ele falou: ah, então tá bom, porque se fosse eu que pregar, eu ia pregar isso também, 1 Samuel 16:1. Não é mentira, está sendo filmado. Se for mentira, vai me desmentir aí. Não é papo de pregador não. Com certeza ele está me vendo. Então essa mensagem tem endereço aqui hoje. Para de proteger quem Deus não quer que você proteja. Deixa Deus tratar, deixa Deus remover, deixa Deus colocar, deixa Deus trabalhar. Porque aí vai mais um ponto da mensagem. Primeiro, até quando tu vai insistir no que Deus não tem para você, ou no que Deus não quer para você? Segundo, até quando tu vai valorizar mais o sentir do que a palavra de Deus? Que é isso, pastor? Sim. Olha o que Deus está dizendo para Samuel: até quando terás o que? Terás dó ou pena. Dó é um sentimento, e é um sentimento medíocre, é um sentimento baixo. Pastor, meu querido, você está namorando com fulano de tal, de dó dele, ame você primeiro. Se você acha que alguém é seu amigo, ou seu namorado, ou sua namorada, porque está com dó de você, não, por favor, cresça. Não é isso que Deus tem para você, não. Você é a imagem e semelhança de Deus, meu querido. Ei, você não é fruto de uma gravidez indesejável, não. Você pode ser fruto de um estupro, pode ser, não é gravidez indesejável na visão humana. Na ótica de Deus, Deus não erra. E assim como Ele fez essa lâmpada para clarear aqui, se ela não clarear, que ela não serve para mais nada a não ser clarear, assim Deus te fez com propósito. Ou tu vive o teu propósito, ou tu não serve ou não vale de nada. Esse microfone só vale aqui para mim aumentar minha voz de taquara rachada. Você tem um propósito de Deus para viver nessa terra. Ou tu vive Ele, ou tu não vale de nada, ou tu não serve para mais nada. Eu já descobri, eu posso fazer 1001 embora, mas Deus me quer pregando e pastoreando, não adianta fugir. Está intrínseco em mim, eu não consigo ficar sem pregar. Me pregar me faz viver. Alguém gostando ou não, querendo ou não, suportando ou não, meu irmão, se Deus me colocou aqui, então enquanto eu estiver aqui, debaixo da autoridade de Deus e do pastor presidente, vai ter que me ouvir pregar. Se tu não está gostando, tu pode ir para outra igreja, outra denominação, mudar, a não ser que Deus, mas é o que Deus me chamou para fazer, vou pregar. O que Deus me chamou para fazer? Qual o seu propósito? Qual o seu propósito?
Até quanto vai insistir no que Deus não tem para você? Até quanto vai insistir no que Deus não quer para você? Deixa eu abrir um parênteses. Eu gostaria muito que principalmente os jovens, os adolescentes que estão aqui, todos os jovens adolescentes, pegassem o hábito de sempre vir com a caneta para a igreja e você escrever o que você, não é quando só eu estou pregando não, todos que estão pregando, e você escrever aquilo que você escreve, você grava melhor. Se você não faz, começa a ter hábito a partir do próximo culto. Tu está perdendo pérolas que Deus está te dando. Tu precisava de escrever isso, de guardar isso. Não insista no que Deus não quer para você. Não insista no que Deus não tem para você. E terceiro, até quando tu vai valorizar mais o sentido que a palavra de Deus? Eu estava falando aqui do sentimento de Samuel, de dó de Saul. É Deus que está falando que ele estava com dó de Saul, com pena de Saul. Samuel querendo ser melhor do que Deus, mais misericordioso do que Deus, dá mais uma oportunidade, sendo que Deus já cessou as oportunidades. Até quando tu vai ficar? Eu estou sentindo. Não é por sentir, é pela palavra. Deus já tinha falado Deus falou para Samuel, eu rejeitei. Era para Samuel agir. Então, entre a palavra de Deus e o sentimento de Samuel estava com sentimento ainda de dó. Não, entre a palavra de Deus e o seu sentimento, vença o teu sentimento, fica com a palavra de Deus. Nós não somos guiados, dirigidos, direcionados por sentimento, mas sim pela palavra. Pela palavra. Para que essa expressão tadinho dele, tadinho dela, não. Palavra. Não é pelo aquilo que você sente, não é pelo aquilo que você deseja, não, é pela palavra de Deus. Se o teu sentimento está de encontro daquilo que Deus falou, pela palavra, escuta. Eu já deixar claro, aquilo que Deus te falou pela palavra, né? Porque eu preciso falar aqui, deixa eu fugir da palavra aqui para dizer aqui, que esse negócio de profecia para casamento, eis que ele quer tua serva. Não, isso aí não, meu irmão, não é isso, entenda, não tem profecia para casamento não, isso aí é você e Deus, você escolhe. E quem você escolheu, você tem que ver se a pessoa está de acordo com a palavra de Deus. Não é pelo que você sente não. É crente, é servo de Deus, tá? Ele honra o pai e a mãe. Como que ele trata a mãe? Minha moça que está aqui, ele não vai te tratar melhor do que ele trata a mãe dele não, tá bom? Fica a dica para você aqui. É isso que você quer para a tua vida? É isso que você vai suportar por toda a sua vida? Porque depois que casou, esse negócio, a incompatibilidade de gênio, isso tu tem que ver, é antes de casar, não é depois que casa não, a incompatibilidade, os defeitos, se tu vai suportar os defeitos dele e ele vai suportar os seus defeitos, é antes. Não case ou descase por profecia, não mude de igreja, ou vem para a igreja, ou vem congregar comigo aqui porque alguém profetizou. Se alguém profetizou para você vir para congregar aqui, não venha se for direcionado por Deus, mas não por profecia. E profecia não é para isso, é para exortar, é para edificar. Nós vamos aprender amanhã na escola dominical. Não é para trazer divisão e confusão, não. O que eu estou dizendo aqui é da profecia da palavra de Deus. Não ande com quem não ande com a palavra de Deus. É isso. Não mantenha amizade com quem não tem compromisso com a palavra de Deus. Não fique em lugares com alguém que onde não há princípios pela palavra de Deus. É isso. Agora sim, não fique em uma igreja ou uma denominação que não tem compromisso com a palavra de Deus, onde as coisas é bagunçada de qualquer jeito. Vem como quiser e fique do jeito que está. E o importante aqui é estar aqui. Não. Fique numa igreja não mais perto da tua casa. Fique numa igreja mais próxima da palavra de Deus. É isso. Tenha amizade ou case com alguém que ame a palavra de Deus, que ame Jesus acima de tudo. É disso que eu estou dizendo. Direção pela palavra, pelo que Deus fala, pelo que Deus direciona, pelo manual de vida que é a palavra de Deus. Então, até quando tu vai valorizar mais o sentir do que a palavra, mais o sentimento do que a palavra de Deus? Posso encerrar? Vou falar a última coisa. Recapitulando primeiro, até quando tu vai insistir no que Deus não tem para você? Até quando tu vai insistir no que Deus não quer para você?
Até quando tu vai valorizar mais o sentir, os sentimentos do que a palavra de Deus, do que a voz de Deus? Quarto lugar, até quando tu vai querer que Deus faça o que é para tu fazer? Ou tu vai tentar fazer o que só Deus pode fazer, ou que é Deus que tem que fazer? Esse discernimento é de suma importância. Você ter o discernimento de Deus, daquilo que é para você fazer, a atitude que você tem que tomar, e não Deus para você. E até onde tu pode ir, porque dali para frente não é com você, é com Deus. Isso aqui é de suma importância, está no texto. Vamos lá para a Bíblia? Está aí em 1 Samuel 16. Em 1 Samuel 16, Deus falou para Samuel algumas verdades. Rejeitei Saul, pronto. Enche o teu chifre de azeite e vem à casa de Jessé, o belemita, porque um dos filhos dele, Deus não falou qual, eu tenho provido para ser rei de Israel, para você ungir. Ou seja, Samuel não deixa para Deus fazer o que ele tem que fazer. O que ele tem que fazer? Ir na casa de Samuel, de Jessé, e chegar lá, ver qual é dos filhos de Jessé, que Deus, dos 7 filhos de Jessé, que Deus escolheu para ser rei, para que ele ungisse sobre o rei. Isso era com Samuel. Agora, se Samuel é igual a alguns que tem hoje, que quer passar os carros na frente do boi, ele podia pensar, não, Deus quer que eu unge então Davi, então eu tenho que ir lá para Saul, eu tenho que falar, Saul, sai fora, Deus te rejeitou, quem vai ser agora é um dos filhos de Jessé, né? Quem vai ser agora é Davi, o mais novo, porque Deus mandou ele lá ungir ele, então o trono agora é dele. Ei, Deus não mandou Samuel fazer isso não. Tem muita gente fazendo o que Deus não mandou fazer. Já pensou nisso? Se Samuel faz isso, meu irmão, ele ia morrer, Saul ia matar ele. Então o discernimento para fazer o que Deus te mandou fazer, sem ultrapassar. Samuel poderia estar pensando, vamos pensar um pouquinho, né? Samuel poderia estar pensando, não, se Deus rejeitou Saul, então que Deus mate Saul, então. Que Deus fala com Davi para ir lá tomar o trono, ou fala com Saul para... Samuel podia pensar, Deus, se é verdade então tu mata Saul, se tu matar Saul, eu posso ir lá ungir o filho de Jessé. Não, Samuel não questionou. Faz o que Deus mandar fazer sem questionar, nem mais, nem menos, nem mais, melhor dizendo, nem menos. Samuel faz exatamente o que Deus manda, ele vai ungir o filho de Jessé, e pronto, o resto é com Deus. Então faz o que Deus te direcionar, sem ir além e sem recuar. Porque se tu tentar, tem gente, vamos decifrar, tem gente que Deus manda ele ir até Três Marias, ele vai até Brasília. Não, se é até Três Marias, fica em Três Marias. Não, mas para a obra ser completa, Samuel podia falar, para a obra ser completa, eu tenho que remover Saul. Não, tem coisa que é só Deus remove. Hoje você podia falar, não, se Deus quer que eu use o filho de Jessé, que ele me fala o nome dele aqui, antes de eu sair de casa, viu Deus, e só mata Saul primeiro. Não, Samuel, não queira falar para Deus o que ele tem que fazer. Está cheio de gente orando, Deus faz isso, Deus faz aquilo, mata fulano, eleva ciclano. Deus, tu não está vendo que fulano está fazendo isso, meu irmão? O que Deus não vê? Deus está vendo tudo. Deus está vendo tudo. Em outras palavras, Deus está dizendo, Samuel, cuide da tua vida e daquilo que eu mandar tu fazer, o resto deixa comigo. Tem gente desgastando, tem gente perdendo sono, tem gente preocupada, se estressando. Talvez você, porque tu está preocupado com o outro, tu está preocupado com a outra, tu está preocupado com o fulano. Esse dia encontrei um rapaz, ele estava revoltado porque ele enfrentou uma dificuldade, melhor dizendo, um acidente, e ele se julgava bom demais, certo demais. E tem criminoso no mundo, e tem gente mal no mundo que nunca acontece nada com ele. Não se preocupa com isso, deixa com Deus.
faça tua parte, até mesmo porque não tem ninguém bom, não tem ninguém que não peque, diz Eclesiastes 7:20, todos são pecadores. Então, fica na dispensação, se encha do Espírito Santo, e tem o discernimento de fazer exatamente o que Deus mandou fazer, o que Deus quer que você faça, sem omitir nada e sem avançar um milésimo. Se alguém entende essa palavra, levante a tua mão e glorifica o nome do Senhor. Aí Deus está te dizendo para você ainda mais nesta noite, pela sua palavra: Deus, o que eu tenho que fazer? O que eu posso fazer? Sim, eu estou entendendo, Deus, mas seja mais claro. Ei, aguarde o tempo. Aguarde o tempo. Porque teve um tempo, aleluia, em que Davi estava lá no pasto, só cuidando das ovelhas, matando urso e matando leão. Mas chegou o tempo que chegou um mensageiro lá falando: vem Davi, Davi, tem alguém te chamando em casa. Quem está lá? Está o profeta Samuel lá na tua casa, ele está te chamando. Hoje ninguém vai sentar na mesa, diz que ninguém janta, ninguém parte lá o pernil enquanto tu não chegar. Vamos rápido, Davi vai é ungido, tu conhece a história, mas ele não assume o trono. Aí tem o tempo, tem o processo, ele tem a oportunidade. Davi entende isso, porque Davi também é tomado pelo Espírito Santo. Ele tem a oportunidade de matar Saul, mas ele vai lá, só corta o manto, e mesmo assim ele arrepende. Diz a Bíblia em 1 Samuel 24 que ele dói o coração, e doeu-lhe o coração porque cortou o manto de Saul, porque Davi entende que matar Saul não era com ele, era com Deus. Você está entendendo? Pastor, como que eu vou entender isso? Sabe como? Palavra e oração. Estude a palavra, ame a palavra, todos os dias estude a palavra de Deus, leia a palavra de Deus, ore todos os dias, que o Espírito Santo vai apoderar da tua vida. Tu vai andar guiado, direcionado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo que vai te direcionar nisso aqui, ó, a tu não insistir no que Deus não tem para você. É o Espírito Santo que vai te direcionar aqui, a você não insistir no que Deus não quer para você. É o Espírito Santo que vai te direcionar aqui, a discernir o que é sentimento humano, o que é seta maligna e o que é voz de Deus, para tu não confundir voz do Espírito com sentimento humano. É o Espírito Santo que vai te dar o direcionamento, até onde tu pode ir, até onde tu não vai ser omisso, e até onde tu não vai passar dos limites que Deus determinou para aquilo que você faz. É o Espírito Santo, o Espírito da verdade, o Consolador, que o Pai mandou para a igreja, que direciona, que guia. Então, através da oração, deixa o Espírito Santo te encher, deixa o Espírito Santo tomar a tua vida. Seja cheio do Espírito Santo, recebe batido com o Espírito Santo e com fogo, fala em línguas estranhas, busca os dons espirituais, que Deus tem o direcionamento para a tua vida. Quem crê fica de pé. Oh glória, oh glória, aleluia. Eu estou sentindo Jesus aqui, eu estou com o corpo arrepiado aqui. Deus está neste lugar, Deus está, o Espírito Santo está bradando aqui. Uma verdade pelo menos tu já sabe, tu precisa de ser cheio do Espírito Santo, que é Ele que vai te direcionar, é Ele que vai te guiar, é Ele que vai falar. Oh meu Deus, oh meu Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Amanhã carabassuele barrache cachviteneva cais, filha mais, ritez, vem pra cá na bassuine lebatuine nevalai, chabaquei. Oh glória a Deus, aleluia, aleluia. Onde estão os crentes batizados com o Espírito Santo? Fecha os teus olhos aí. Jesus vai começar a te renovar e agora. Jesus vai começar a te renovar e agora. Onde estão os crentes que não são batizados com o Espírito Santo? Fecha os teus olhos e começa a adorar que Jesus vai te batizar com o Espírito Santo. Agora tu pode falar, tu vai falar línguas estranhas pela primeira vez. Oh glória, fecha os teus olhos e começa a orar. Começa a orar, todos de olhos fechados e orando. Começa a clamar ao Senhor. Oh meu Deus, alabaracanabaçuerenemais.
na bacana, basunele barai. Ribai ne calabasuna. Glorifica, glorifica. Por alguns minutos, abra a boca, glorifica, fecha os olhos, volte a chorar. Se tu está aqui nesta noite, o Espírito Santo ainda não te rejeitou. Aleluia. Ele pode estar triste com você, mas não te rejeitou. Ele está aqui. Ei, ele não te rejeitou, ele está aqui. Faça a oração de Davi hoje, do Salmo 51, verso 10 e 11. Devolve-me a alegria da salvação. Ó meu Deus, não me lance fora da tua presença. Não retire de mim o teu Santo Espírito. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele comigo. Se o Espírito Santo está triste com você, ele pode estar do lado de fora, mas não foi embora. Ele está batendo. Diga aí: entra Espírito Santo, entra Espírito Santo, entra Espírito Santo, entra Espírito Santo, entra Espírito Santo. Isto vai glorificando. Diga glória a Deus alto, glorifica. Nós somos pentecostais. Aqui é Assembleia de Deus, igreja pentecostal, igreja que nasceu do fogo, nasceu do batido com o Espírito Santo, nos dons espirituais. Abra a tua boca e eu encherei, diz o Senhor dos Exércitos. Abra a tua boca que eu lhe darei, profeta, a palavra profética. Ai, na bacanabas. Isto. Jesus vai começar a renovar os crentes que são batizados com o Espírito Santo. Você que é batizado com o Espírito Santo, vai glorificando. Recebe renovo aí. Recebe renovo aí. Recebe renovo aí. Isto. Começa a falar em línguas estranhas de novo. Começa a falar. Vai. Ei, la baica não vai. Até quando? Até quando? Brada nesta noite, até hoje, ó Deus. Até hoje. Hoje eu abandono o pecado. Hoje eu mudo de vida. Hoje eu largo aquilo que eu tenho que largar. Hoje eu tomo posição. Hoje eu entro na tua presença. Até quando, ó Deus? Diga para Deus: até hoje. Até hoje. Até hoje. Tu tem coragem de falar para o Espírito Santo até hoje? Se tu fizer esse propósito aí, ele te renova agora. Ele te batiza com o Espírito Santo agora. Ele está te fazendo lembrar aquilo que tu tem que largar, aquilo que tu tem que abandonar, aquilo que tu tem que arrepender, aquilo que tu tem que deixar de uma vez por toda. Deus está bradando: até quando? Fala: até hoje. Eu quero orar com quem Deus falou diretamente na frente. Se tu ouviu Deus falar, tu tem coragem de vir na frente. Se tu é batizado com o Espírito Santo, não tem problema, vem na frente, ele vai te renovar. Se tu não é, não tem problema, vem na frente. Se Deus te falou pela palavra diretamente, vem na frente, ele vai te batizar com o Espírito Santo. Ei, só vem na frente. Não uma oração específica para batismo com o Espírito Santo hoje não. Nós estamos orando todos os dias para isso. Mas uma oração específica para você que ouviu Deus falar até quando, e tu está respondendo: até hoje. Ei, na bacaraba. É você que tem que vir na frente. Se você vai continuar pecando, se você vai continuar aí na pornografia, se tu vai continuar aí ficando com um, ficando com o outro, desobedecendo, mentindo, enganando a si mesmo e sendo enganado aí, entendeu? Só no Big Brother, só nas séries, só naquilo que não edifica, sem orar, sem ler a Bíblia, sem vir na escola dominical, sem compromisso com Deus, com a sua palavra, um crente light, um crente mais ou menos, um crente da moda. Então fica aí. Agora, se você ouve o chamado de Deus que está falando com você hoje, até quando? Até quando? E tu fala, e se tu responde: até hoje, Deus. Hoje eu mudo de atitude. Hoje eu largo essas práticas pecaminosas. Hoje eu largo a pornografia. Hoje eu largo a prostituição, o adultério. Hoje eu largo a mentira. Hoje eu largo o engano. Hoje eu largo essa amizade que só me leva para distante de ti. Hoje, vem na frente.
Está sentindo Jesus aí? Há uma graça de Deus fluindo aqui. Há uma unção de Deus pairada neste lugar, uma unção de temor, uma unção de Deus trabalhando, de Deus agindo, de Deus remoendo, de Deus te quebrando para dentro. Talvez você não está tendo força nas pernas de chegar até aqui na frente, mas vem, nem que seja arrastando. É Deus te moendo, estralando os teus ossos, mas Ele está dizendo: acabou, é hoje, até quando? Ai, na mãe da carabaçuna, acabou até hoje. Até hoje, ai, não cai, tem mais, ela barabacana, amém, amém. Tem mais alguém, velho? Tem mais alguém, venha, vamos orar. Quem está aqui na frente, já tem gente chorando aqui na frente. Isto. Chore, glorifica, adore, glorifique, exalte, vai aí. Deixa o Espírito Santo te tomar. Deixa o Espírito Santo te tomar. Vai, glorifica. Começa a falar línguas estranhas. Você que é batizado, você que não é, recebe batido com o Espírito Santo aí. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Pode orar, não vai vir mais ninguém não. Pode orar, não vai vir mais ninguém não. Vou orar, hein, vou orar. Se eu fosse você, já estaria aqui. Venha. Se eu fosse você, já estaria aqui. Tem mais gente aqui que Deus falou, não sei quem, mas se eu fosse você, já estaria aqui. Aleluia, aleluia, aleluia. Há uma unção, há uma presença do temor de Deus aqui nesta noite. Ei, oh Espírito Santo, toma vidas aqui nesta noite. Toma os Samuéis aqui nesta noite. Toma Saúl aqui nesta noite. Faça entender a tua vontade. Toma Davi aqui nesta noite. Dá direcionamento aqui nesta noite. Enche do teu Espírito Santo. Enche do teu Espírito Santo. Oh, presença maravilhosa. Começa a renovar, Jesus, os que são batizados com o Espírito Santo. Devolve as lágrimas. Devolve as lágrimas, devolve as línguas estranhas, em nome de Jesus. Vem cá, Edson, canta um hino aqui. Devolve as lágrimas, devolve, Senhor. Receba aí de novo. Começa a falar línguas estranhas, recebe renovo, recebe batido com o Espírito Santo. Agora, seja tomado pelo poder do Espírito, seja tomado pelo poder do Espírito Santo. Pega outro microfone para mim aí. Seja tomado pelo poder, você está falhando. Seja tomado pelo poder do Espírito Santo nesta noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, aonde tem um jovem, uma moça, um rapaz que entendeu a palavra e quer ser cheio, seja 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 cheio agora, seja cheio agora, seja renovado agora, seja cheio, seja renovado, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vem Espírito Santo, apodera dessa Umadeque, apodera desses jovens, apodera dessa Umadeque, batida com o Espírito Santo, distribui dons espirituais. Glorifica, glorifica. Oh glória, oh glória, oh glória. Ei, Deus está renovando, começou a renovar, está renovando aqui, ó. Já tem moça falando línguas estranhas, eu acho que ela já era batizada. Já tem moça falando línguas estranhas aqui, recebe aí também, recebe renovo. Jesus começou a renovar, batiza Jesus, aleluia.